Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Mais uma semana de tensão e volatilidade. Apesar de ao longo da semana o mercado ter animado com as notícias de uma possível negociação entre os Estados Unidos e o Irã para colocar fim à guerra, as notícias ambíguas acabaram trazendo de volta toda a atenção e o petróleo voltou para a casa dos $112, o barril Brent referência para Petrobras, fechando a semana em alta de 0,34% em relação à cotação da semana passada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a anunciar aí uma pausa de 10 dias nos ataques à infraestrutura energética do Irã. Além disso, deu a notícia de que o Irã permitiu a passagem de 10 petroleiros dos Estados Unidos pelo Estreito de Hormuz. O problema é que o Irã tem negado aí essas negociações de paz junto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a enviar um plano de cessar-fogo com 15 pontos através do Paquistão. As autoridades iranianas receberam este plano, mas acabaram aí apresentando 5 pontos em que o Irã considera que devem ser atendidos para que se chegue a um cessar-fogo e o Estreito de Hormuz possa ser, de fato, novamente liberado. Outro problema são as notícias de que os Estados Unidos têm enviado mais tropas para o Oriente Médio, reforçando as suas posições em bases estratégicas próximas ao Irã. Isso passa a sensação para o mercado de que este conflito ainda deve durar por mais tempo. Outro problema foram as notícias divulgadas ao longo dessa semana. As forças de defesa de Israel assumiram a autoria de um ataque próximo à usina nuclear de Bushehr, no Irã. Além disso, a mídia estatal iraniana relatou um ataque à usina nuclear de Ardakan. Além disso, 2 siderúrgicas foram atingidas. O Irã atribui esses ataques aos Estados Unidos e a Israel, mostrando que essa trégua em relação aos ataques à infraestrutura energética do Irã possa não ser tão firme como apresentado inicialmente. Isso traz receios para o mercado de uma escalada na disputa entre os países. Além disso, membros da Guarda Revolucionária do Irã ameaçaram lançar ataques contra o Estreito de Bab el-Mandeb, que fica na fronteira entre Djibouti, Eritéria e o Iêmen. Por esse estreito passam cerca de 12% da produção de petróleo mundial. E se esse estreito também for fechado, isso pode causar aí uma crise ainda maior no fornecimento de petróleo global, o que pressionaria ainda mais os preços. O governo brasileiro, tentando aí uma alternativa ao escoamento, principalmente da produção agrícola, que também passa pelo Estreito de Hormuz, firmou um acordo com a Turquia para poder escoar a produção brasileira através dos seus portos. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, os portos da Turquia já eram utilizados para o escoamento da produção brasileira, mas a Turquia exigia aí um controle sanitário mais rigoroso. Para atender às exigências da Turquia, o Ministério criou um certificado veterinário sanitário para permitir que as exportações brasileiras que acontecem principalmente para o Oriente Médio e para a Ásia Central, possam passar pelos portos da Turquia. Esse clima de incerteza em relação à guerra acabou fazendo com que as bolsas de Nova York fechassem mais uma semana em forte queda. O S&P 500 caiu 3,13%, a Nasdaq caiu 4,76% e o Dow Jones caiu 1,39%. Aqui nossa bolsa, apesar da queda na sexta-feira, teve um bom desempenho ao longo da semana e fecha em alta de 3,03%. Já o dólar registrou uma queda de 1,12% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,26. Aqui no Brasil, nós tivemos uma má notícia em relação à inflação. O IPCA 15, que é a prévia da nossa inflação oficial, registrou uma alta de 0,44%. Nos últimos 12 meses, acumulou uma alta de 3,90%. E apesar de ter mostrado um arrefecimento em relação ao mês anterior, a nossa prévia da inflação veio acima da expectativa de mercado, que esperava uma alta de 0,29%. Ela foi puxada principalmente
pela alta no preço dos alimentos, que registrou uma alta de 0,88%. Nós tivemos ainda a divulgação da última ata da reunião do Copom. Na visão dos especialistas, a ata foi até um pouco branda em relação ao número de incertezas que a gente enfrenta, principalmente em relação à crise do petróleo. A ata ressaltou a questão das incertezas e principalmente sobre qual a dimensão deste impacto na nossa inflação, principalmente em relação à duração do conflito, que ainda é muito incerta. Além disso, o Banco Central condicionou as próximas decisões em relação à taxa de juros em relação aos dados que virão dentro dos próximos meses. Diferentemente do que fez na reunião anterior, quando o Banco Central já contratou uma nova queda da taxa de juros, nesta ata o Banco Central não deu nenhum indicativo de quais serão seus próximos passos e deixou tudo condicionado aos próximos dados econômicos. As incertezas em relação ao futuro da nossa taxa básica de juros acabaram atingindo a nossa renda fixa. O IMA geral encerra essa semana em queda de 0,04%. Os juros futuros de curto prazo, o DI para janeiro de 2027, também registrou queda de 0,06 pontos percentuais e encerra essa semana cotado a 14,37%. Essa incerteza afetou muito mais os pré-fixados, medidos pelo IRFM, que registraram uma queda essa semana de 0,48%. Nós tivemos ainda a decisão do plenário do STF, que decidiu aí limitar os penduricalhos em 70% do teto constitucional, que hoje é de R$ 46.366,19. Ou seja, na prática, essas gratificações poderão exceder aí em até 70% este valor. Esse valor é dividido em 35% para os chamados penduricalhos, que são as diversas gratificações que são recebidos pelos membros do Poder Judiciário, e os outros 35% é o adicional de tempo de serviço, o chamado quinquênio. A decisão ela vem aí um tom divergente das decisões anteriores dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que tinham decidido aí pelo corte desse tipo de gratificação. Nós tivemos ainda a decisão do Banco Central por decretar a liquidação extrajudicial da instituição de pagamentos Entrepay, que afeta aí também a Akio e a Octa. O conglomerado Entrepay, ele tinha uma pequena participação no nosso sistema financeiro nacional, cerca de 0,009%. Além disso, por serem instituições de pagamento, elas não captavam recursos aí com garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O Banco Central determinou a liquidação extrajudicial desse conglomerado financeiro devido a problemas de liquidez e para que isso não afetasse o nosso sistema financeiro nacional. Para a semana que vem, nós temos a divulgação do IGPM, que é o índice de inflação calculado aí pela Fundação Getúlio Vargas. Sai também aqui no Brasil os dados do emprego e da indústria. E lá nos Estados Unidos nós temos a divulgação do payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano. Muito obrigado e até a próxima semana.